vamos falar aqui do Senado Federal, porque está acontecendo esse cabo de guerra entre o Senado, né, e também o STF. E o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do PSD, revelou aos líderes de partido que vai pautar, sim, já na próxima semana, a votação da proposta de emenda à Constituição, a PEC, que impõe limite às decisões monocráticas de ministros do Supremo Tribunal Federal, o STF. A proposta é de autoria do senador Oriovisto Guimarães, do Podemos, do Paraná, e já obteve aprovação na Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ. A ideia central da proposição é vedar o poder da decisão individualizada para fins de suspender a eficácia de lei ou ato normativo com efeito geral ou para suspender decisões dos presidentes da República, do Senado Federal, da Câmara dos Deputados ou do Congresso Nacional. Segundo Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, é disso que se trata, o presidente do debate, uma tentativa de aprimorar o nosso sistema constitucional. Para o autor da proposta, o deputado Oriovisto, ou melhor, o senador Oriovisto Guimarães, não há o que se falar em disputa entre os poderes. E ainda acrescentou dizendo assim: eu tenho absoluta convicção que se aprovarmos essa PEC, ela terá um grande benefício à imagem do nosso Supremo Tribunal Federal. Deixaremos de ter 11 Supremos e teremos efetivamente um Supremo para a segurança e para o bem da nossa nação. Foi o que observou aí, no caso, o senador Oriovisto Guimarães do Podemos. Esse cabo de guerra tá forte, né, Paulinho? Como é que você acha que acaba aí? Porque essas decisões monocráticas do STF anda confundindo mesmo o povo, né? Santiago, eu já havia falado aqui no teu programa um monte de vezes, né? O que causa insegurança jurídica no Brasil é o STF. Nada mais. A última esfera de recurso da nossa nação é o bastião da insegurança jurídica brasileira. Né? Cada ministro ali tem um pensamento, aí cai o processo em determinado ministro, você sabe mais ou menos qual vai ser o posicionamento daquele ministro, então é complicado, né? Eu acho que o STF, a função deles é bem clara, eles têm que julgar os casos conforme está na Constituição brasileira, né? Eles são regidos pela nossa Constituição. Agora, eles inventam coisas, sobrepõem a Constituição, esquece de determinados artigos, deixa meio congelado determinados artigos, né? Uns absurdos assim jurídicos que, sinceramente, eu não sou advogado, mas a gente que olha de fora, eu imagino os advogados, né? Os juristas aí experientes, que nem você escuta falar o Ives Gandra sobre determinadas ações que são tomadas no STF, você fica enojado, você fica descrente da nossa justiça, né? Porque eles não se baseiam de jeito nenhum na nossa Constituição, que é o que você tem que ser regida. Eu acho que tem que haver um freio, né, nessa sobreposição aí do STF em cima dos outros poderes, porque está um negócio absurdo, né? Tá um negócio que está saindo fora do controle. Eu acho que se o parlamento não colocar um freio nisso aí, né, nós estamos caminhando para uma ditadura da toga aí, nós estamos já a 60% dessa ditadura. Então, eu acho que o legislativo tem que dar uma freada mesmo nisso aí, tem que colocar os ministros no seu devido lugar. O lugar deles é um lugar importantíssimo para a nossa nação. É um lugar importante para os três poderes. Só que eles têm que se enquadrar no lugar deles. Esse que é o problema. Eles estão invadindo jurisdições de outros poderes. Então, cara, é um negócio muito triste, né? O parlamento aprova uma determinada lei, o STF quer mudar essa lei. Pô, você quer mudar essa lei? Beleza, você renuncia o cargo de ministro do STF e vai se candidatar a político, vai se candidatar a deputado federal, vai se candidatar a senador federal e tenta mudar as leis, formula uma lei. É simples assim, a nossa Constituição eu acho que não existe muito problema de interpretação, né? É que os ministros, eles inventam as interpretações que são convenientes naquele momento. Esse que é o problema. É a verdadeira insegurança jurídica que paira em nosso país. E você não vê ninguém levantando a voz sobre isso. Doutora Michele, o Paulinho tocou num assunto importantíssimo, né? Ele falou, poxa, se o cara que é ministro quer mudar a lei,
Então ele que se candidate, né? Ele pode deixar de ser ministro para se candidatar a senador, se candidatar a deputado federal, e aí sim, ele vai entrar num bolo lá, no caso dos deputados federais, de 513, né? Com ele 513, ou então no caso dos senadores, naquele mundo de 81 pessoas, 81 senadores, para aprovar uma lei, como deve ser. Até porque, do jeito que está sendo feito, eles estão passando por cima de 513 deputados federais e de 81 senadores. Quer dizer, estão mostrando para o Brasil que não é necessário, então, a gente ter aí um parlamento, né? No caso, o STF resolve tudo junto com o Executivo e pronto, é vida que segue. E a gente sabe que não é assim. Aí já não fica denominado uma Constituição verdadeira, uma democracia que a gente vive, enfim, é uma democracia original. Como é que a senhora entende isso, esse cabo de guerra? Porque eu falo cabo de guerra porque o Senado interviu nessa questão aqui, para fazer essa votação já essa semana, né? Para você que está nos assistindo na TV. E aí o que acontece? O STF chiou, através do Gilmar Mendes, justamente naquela palestra da Esfera, que é o vídeo que a gente estava mostrando agora há pouco aí, que foi a partir dessa palestra que teve lá, a tal das alfinetadas, né? O Rodrigo Pacheco, aí, ele falando aí no Fórum Esfera, que foi em Paris, e aí o Gilmar Mendes se doeu, não, mas como assim, né? Então, quer dizer, aí começou. E ele voltou para o Brasil e pôs para votar mesmo, vai pôr para votar essa semana. Como é que a senhora vê essa questão dessas decisões monocráticas? Você acha que está na hora mesmo de a gente voltar a ter um Supremo? Porque são 11 ministros, cada um com as suas decisões, então são 11 Supremos, como falou aí o deputado que está pedindo justamente essa votação. Olha, Santiago, quando o Supremo Tribunal Federal, né, de forma controversa, ele decide e julga contrariando a própria Constituição, e, portanto, né, assim, a ampla maioria dos representantes do povo, ele fere, né, o Estado Democrático de Direito, e isso é colocado em risco, né? Então, eu concordo plenamente que não deve existir uma decisão monocrática. Sim, existe um colegiado, são 11 ministros, e que eles, né, façam lá o seu trabalho. Afinal de contas, estão ganhando para isso, para poder trabalhar aí para a população. E de forma correta, respeitando a Carta Magna. O STF, ele é guardião da Constituição Federal. Mas, infelizmente, não é o que vem acontecendo. Então, eu sou a favor, sim, de que não exista uma decisão monocrática, sim, do colegiado, de todos os ministros. Mas também existe uma PEC, né, um projeto de emenda constitucional, que foi protocolada por um deputado, Domingos Sávio, é a emenda 5023, no qual essa emenda, para que seja mudada aí a Constituição Federal, de que quando o STF extrapolar ou decidir de forma inconstitucional, o Congresso possa anular essa decisão. E eu acho justo, porque diante do que vem acontecendo, com essa insegurança jurídica, eu posso falar isso como cidadã, né? Não só como advogada, porque essa é a minha profissão, mas como cidadã eu posso falar, a gente vem percebendo que, infelizmente, estão desrespeitando a lei suprema, que é a Constituição Federal. Então, acho justo, sim, e válido que e espero que essa emenda constitucional 5023 seja, sim, aí deferida, né, para que a gente possa, promulgada, para que a gente possa, para que o Congresso possa, sim, anular as decisões inconstitucionais do STF. Ô Marcelo, eu gostaria de ouvi-lo também nesse contexto aqui, né? Porque o Senado, realmente, já há algum tempo, a gente nota que ele vem ultrapassando os limites. E, ao mesmo tempo, a gente chamava atenção porque o presidente do Senado parece que ele estava hibernando e agora ele está acordando com uma fome. Parece aquele urso que fica hibernando no inverno e, quando acorda, quer comer tudo que vê pela frente, porque está vendo o relógio batendo aí na sua rejeição. Tanto que as redes sociais dele, não sei se ainda está, mas estavam todas fechadas para comentários, porque não era nada bom. Então ele está vendo que o povo está enxergando o que está acontecendo e acompanhando. Porque a gente até comentava aqui, porque se o Supremo Tribunal Federal está entrando numa esfera que não é dele e ninguém fala nada, é porque
está sem governo nessa parte. Então, quer dizer, onde falta governo, alguém entra. É uma coisa que a gente sabe. E melhor entrar o STF do que entrar uma outra parte, uma Farc, sei lá eu o quê, né? Aí, no caso, a gente nota que o STF entrou e começou a tomar posição como de deputados e senadores, enquanto eles batiam boca em questões de CPMI, de CPI, que não levou a nada, diga-se de passagem. Então, ele começou a tomar corpo. E começou, então, a votar, inclusive até questões da nossa Constituição pétrea, né? Que não podia ser mudado. Agora o STF parece que acordou, virou farol para o STF, não, o Senado acordou virando farol para o STF. E agora vem essa imposição de colocar tudo nos seus devidos lugares. Como é que você interpreta isso também, Marcelo? Onde está a falha? A falha está ali no próprio Senado, né? O Senado é o freio e o contrapeso do STF. Se ele não atua, né? Se ele não atua, com certeza o STF acha que tudo pode, né? E quando você dá o poder monocrático, né, que ele já tem, é claro que uma decisão de uma canetada só para uma causa, às vezes é uma causa que tem até repercussão geral, aí repercussão grande e tal, que envolve muitas questões, né? Isso. Como foi essa aí do marco temporal, né, Marcelo? Traz muito transtorno, né, Santiago? Traz muito transtorno. E assim, o que a gente pode entender, pelo menos eu não conheço nenhuma decisão monocrática que tenha ido a plenário, que no plenário tenha sido revertida. Se a doutora souber, tá, até para a gente ter conhecimento, é bom que traga aqui. Porque geralmente eles são tão fechadinhos ali no jogo deles, que eles pegam a decisão monocrática e a monocrática vira colegiada depois, né? Porque eles não vão ir contra a decisão de um, né, ministro com notório saber, né? Então, assim, precisa ter alguma ação para eles entenderem que o poder deles tem limite, né? Senão fica realmente difícil de agir, né? A gente precisa ter um Supremo que atue de acordo com a Constituição, que respeite a Procuradoria, que atue com os processos demandados pela Procuradoria, né, e não ultrapasse os limites da lei, como o próprio Paulinho já falou também. Então, eu acho que é muito interessante essa proposta, assim, claro que carece aí de uma análise, né, pode ter melhorias aí nessa proposta, mas uma apertadinha eu acho que está merecendo lá para eles entenderem que não são os únicos, né, que podem ter a última palavra. Mas a gente concorda que existiu uma falha aí, né? Essa falha não foi do STF, né, Marcelo? Com certeza. A falha começa em quem coloca os deputados e senadores lá. Nós, né? Depois, esses aí, eles acabam sendo cooptados, entram na tal de gestão de coalizão, votam tudo o que são comprados, né? Você vê uma pessoa que vai com uma configuração, ganha voto por uma configuração de direita, tal, um posicionamento, chega lá, ganha uma emenda, ganha isso, vira toda a bandeira, né? Então é um escárnio com a nossa cara e a gente fica, né? E nós não temos um peso e contrapeso contra isso também, né? Porque isso aí deveria ser capitulado no Código Penal como estelionato eleitoral. Isso não existe. O estelionato eleitoral deveria existir. Tem um monte de prefeito aí, ó, que vende história no seu plano de governo e quando vai para o governo faz tudo o contrário.